Boa tarde. Curitiba, 14 de abril de 2012, 14 horas e 10 minutos. Estamos gravando mais um depoimento do projeto Memória Histórica Paranaense. Boa tarde. Curitiba, 16 de abril de 2012. Estamos gravando mais um depoimento para o projeto Memória Paranaense do Grupo Universitário Uninter Facinter. Hoje, levantando parte da memória de um nome substancialmente importante na história da comunicação social do Paraná, o Biratã Lustosa. Ele é o nosso convidado, vem falar sobre os grandes momentos do rádio, por ele vividos, e o período que o antecedeu, do qual ele também teve conhecimento, e fará uma análise possivelmente do rádio dos dias de hoje. A entrevista tem a colaboração essencial do professor e jornalista Hélio de Freitas Puglielli, que aqui está, e aqui o Biratã Lustosa. Bom dia, boa tarde, Biratã. Eu estou atrapalhado hoje. Boa tarde. Boa tarde. De início, quero dizer do meu prazer enorme de estar aqui com vocês, cercado por dois cérebros admiráveis, e estou muito feliz de estar aqui à sua disposição. Esses elogios me fazem lembrar, e eu tenho muita restrição a isso, me faz lembrar uma expressão do finado Wilson Martins, a quem eu entrevistei, fiz possivelmente a última entrevista, em 2010. Ele me disse: Haroldo, isso aí são glórias municipais, a gente não dá bola para isso. Então, eu me entendo como glória municipal. E quem é uma glória estadual, sem dúvida, é você. Nós queremos saber onde você nasceu, quando nasceu, nome dos seus pais, sua formação. Vamos dar essa ficha básica e depois entrar nas perguntas do professor Hélio, que é um incansável prescrutador da história do rádio paranaense. Bem, eu nasci em Curitiba, em 1929. 81 anos, então. 82. Já vai, em dezembro. A caminho do 83, né? E filho de João Lustosa de Andrade e Antônia Chiesurin Lustosa. Tinha um dedo italiano no meio da história? Tem. Tem italiano. E os dois, o meu avô materno e minha avó materna, ambos nascidos lá na Itália. Então a gente tem bastante sangue italiano. E português por parte dos Lustosa, né? Como quase todos os brasileiros. Uma boa mistura. E sempre vivi aqui, nasci e morei na Praça Ouvidor Pardinho, 838, hoje não tem mais. O que é ali, 838? Perto da Igreja do Coração do Maria? Bem pertinho da igreja, era atravessar. Hoje é um prédio ali, o que é? Agora não tem fizeram um prédio, um prédio pequeno, é uma clínica, é interessante. E ali me criei, fiquei ali até casar. Depois quando você nasceu, não era Praça Ouvidor Pardinho, era Campo da Cruz. Chamavam antigamente. Não existia a praça, era realmente um terreno baldio. Terreno baldio. Tinha... Onde você deve ter jogado as primeiras peladas. Opa, e como levei paulada ali, como engatava o pé na guanchuma, os dedos ficavam engatados na guanchuma, aquilo derrubava. Tem que traduzir guanchuma hoje, que as novas gerações não sabem. Em vez de grama, era uma praga.
Nós sabemos. É um tipo meu Deus, aquilo engata nos pés, Bom, e ali você estudou por ali? Eu comecei Quantos irmãos? um irmão. Um irmão. E ali vocês estudaram? Eu estudava no colégio das freiras, ali na rua. Elas tinham uma parte para meninos. Que colégio? Colégio Imaculado Coração de Jesus, né? Não, Sagrado Coração de Jesus. Ainda existe o colégio. Mas depois ficou só para moças, depois eu não sei. Agora é misto. Aquele ali na esquina da Desembargador. Não, na Iguaçu. Iguaçu. Com o Desembargador. É. Ou Buenos Aires. Buenos Aires. Iguaçu com Buenos Aires. E depois, quando elas não quiseram mais guris, eu fui para o grupo escolar Barão do Rio Branco. Aí, dali eu fui para o ginásio paranaense, antigo. Grande ginásio paranaense. Que era o paranaense estadual, né? O antecessor do estadual. O antecessor do Colégio Estadual do Paraná. Era ginásio paranaense. E ali eu fiz, inclusive, o clássico e depois fiz direito na Universidade Federal do Paraná. Que era o que existia. Acho que era o único naquele tempo. E que ano você se formou em Direito? 54. Chegou a ser colega ou contemporâneo do Luiz Geraldo Maza? Ou não lembra? Eu não sei se o Maza foi antes ou depois. Eu acho que o Maza... Mas até 81 anos. É a minha idade, mesma época. 81, 82, Mas eu não me lembro. Deve ter sido contemporâneo, não na mesma turma, mas né? da mesma turma. Lembra-se de alguém da sua turma, assim, que tenha se destacado aí na vida pública? Puxa. Bom, o meu colega de clássico... vai me fugir da memória. Eu tenho uma dificuldade grande de lembrar os nomes assim. Mas você fez o curso de Direito, você já trabalhava em rádio. Já. Mas nunca trabalhou como advogado? Quando era solicitador acadêmico, fiz umas tentativas, naquele tempo podia, né? No 4º ano, se não me engano, já podia. Mas tive tanta decepção. E quando eu me formei, mas um mês ou 2 depois, os diretores, os proprietários da Rádio Morumbi, Tobias de Macedo Júnior e o Castilho, Arno Feliciano de Castilho. Era o Bilu Macedo? Era o Biluzinho. E eles me convidaram para ser o gerente da rádio. E entre começar uma carreira e ficar onde eu já não ia trocar o incerto pelo seguro, né? Eita! E fiquei aí o resto da vida. E como é que você começou no rádio? Como é que o rádio aconteceu na tua vida? Só falar do seu pai e da sua mãe. Seu pai trabalhava em que área? Era militar. Era militar. E a sua mãe? Minha mãe do lar. E você, como é que se iniciou em rádio? No rádio. Ali na Igreja do Coração de Maria, havia aquelas festas paroquiais. Ainda há até hoje nas igrejas do interior, há muito disso, né? Onde faziam as barraquinhas para venda de produtos e brindes que os paroquianos davam, aquela coisa, para juntar dinheiro para a igreja, para colaborar, né? E eu participava de uma equipe que era encarregada de ficar no microfone apresentando, anunciando as músicas, as dedicatórias musicais, que era a paquera daquela época, né? Os rapazes iam oferecer música para as meninas, dedicada a fulana, a moça loira que está em frente à barraca tal, sabe? E homenagem de seu fã, nem dizia o nome, do seu fã que está em frente de tal lugar. E ali nasceram muitos romances, né? Era bonito. E eu era um dos locutores, era o Cleiton Lustosa, que era meu irmão, eu, e o Amaurício Toqueiro, que também depois foi locutor da B2. Bom, com o passar do tempo, veio aquele programa, chamava-se Ondas Marianas, que a Congregação Mariana do Coração de Maria era encarregada de apresentar na Marumbi, na Rádio Marumbi. E eu fui convidado pelo nosso diretor a ser o apresentador, ou um dos apresentadores do programa. E eu fui. Passados algumas audições do programa, estava lá o Bilu. E o Bilu achou que a dicção, ele elogiava muito a dicção.
da época, devia ser boa, e ele elogiava. Até hoje, né? E Até convidou, obrigado, e convidou, pediu pro gerente, olha aqui, ó, tem um cara aí que sabe serve para nós. Leva jeito. O gerente era o Frederico Pleza. E aí eu comecei como locutor substituto, depois fui eu efetivado, depois comecei a escrever programas, apresentar programas e crônicas. Em que ano isso? Eu comecei lá em 1980 Não, 40. e 48. 1948. Aí, A Rádio Marumbi tinha sido fundada 1 ou 2 anos antes, né? 2 anos antes, ela tinha 2 anos. E aí Funcionava onde a Marumbi nessa época? lá num bairro aqui, a gente ia de ônibus, chegava lá no bairro, tinha que subir uma baita de uma rampa, onde a família de um deles tinha uma mina, havia tido uma mina de ouro e não sei o quê, acho que era a família do Bilu Macedo. E lá, ficava lá em cima, a gente subia aquilo a pé. Puxa, é um bairro... Bom, Campo Largo. Campo Largo, mas tinha uma localidade ali perto de Campo Largo. Bem, e de lá, depois eles passaram a fazer também aqui, no centro aqui de Curitiba, Travessa Marumbi. Começou a apresentar ali. Que hoje em dia é Travessa Tobias de Macedo. Ali perto da catedral. Pertinho da catedral. Aí depois eles os diretores alugaram um andar inteiro de um prédio. Na Praça Osório ali? Na rua Marechal Floriano. O prédio era de um médico famoso em Curitiba e ele era pintor também, ele fez umas pinturas bonitas nas paredes, com temas infantis. Então lá surgiram muitos programas, fiquei lá muitos anos, porque depois disso... Vocês tinham programa de auditório lá? Tínhamos programa de auditório, conjunto regional, e eu apresentava um programa, criei e apresentava um programa que era baseado nos cantores do GIOPA, Grupo Experimental de Operetas do Paraná. Que era do João da Glória. Isso, sopranos, tenores, eu tinha lá diversos deles cantavam e acompanhamento ao piano por uma pianista meio russa, meio polonesa, Janina Ostrowska, era nosso pianista. O Donato Daló era o violoncelista. Esse cara seu padrinho? Meu padrinho, Donato Daló era meu padrinho. E o Zidel, eu não me lembro o primeiro nome do Zidel, era do violino. E um conjunto excelente. E com isso, porque naquele tempo fazia-se rádio. Como é que o rádio vivia, desculpe? Como é que o rádio, eu me questiono, havia tanto investimento material ou pagavam muito mal? Eu gostaria de acrescentar alguma coisa à tua Hélio, pergunta. eu gostaria que você... Porque você perguntou como é que o rádio vivia. Eu perguntaria como é que a Marumbi vivia, porque a B2 já era uma Era forte. sólida. A Guairacá surgiu, forte. parece que bafejada oficialmente, né? Que ela apoiava o Lupion. É verdade. E como é que a Marumbi que ficava nessa era, concorrência aí? Não era brincadeira. Bem, quando acontecia naquela época que a maioria dos locutores, a maioria era composta de estudantes, muitos dos quais recebiam a mesadinha dos pais que vinha do interior do Paraná ou de outros estados. Aquilo era um bico para eles, era uma ajudazinha para despesinhas extras de cada um, né? Agora, eu não tinha... Eu tive que me profissionalizar ligeiro, porque eu não tinha mesada. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos. Então, eu tive que me profissionalizar. Mas como vinha o dinheiro? Então, ganhava-se realmente pouco. Não eram ordenados grandes. Hoje em dia tem ordenados bonitos. Não tanto aqui no Paraná, mas em outros estados tem. Mas naquela época não. Então a despesa não era tão grande assim. Poucos funcionários, ganhava-se
ordenados assim mais ou menos irrisórios até, e a gente tinha que batalhar. Então, o que nós fazíamos? A gente saía vender anúncio, arranjar anunciantes. Criava o programa, escrevia o programa, apresentava o programa e ia vender. Arranjava o patrocínio. Para poder, dentro tinha uma comissão maior, além de ter a comissãozinha para fazer o programa, para apresentar, tinha ordenadinho fixo e ganhava uma comissão por ser o corretor da publicidade. Isso a gente fazia. E quem eram os anunciantes? Prosdóximo, Demeterco, Hermes Prosdóximo, Hermes. Essas empresas tradicionais. Essas empresas, Sabão Amazonas, Cera Canário. Isso, memória é uma coisa linda. Então, e é daí que vinha o dinheiro. E a Marumbi, verbas oficiais eram raríssimas. Ia para Guaracá e para B2, quando tinha. Mas não havia assim como hoje. Hoje é um apoio maior, assim, né? Para algumas. Mas o rádio sempre foi uma profissão que a gente tinha que batalhar. Era difícil. Ficava quem gostava mesmo, né? Quem gostava. Está respondida? Não sei se... Não está. Está, sim. E você aludiu que você começou a escrever programas. Você lembra-se dos primeiros programas? Lembro que você de alguns. E produziu? Poesia na Onda, Festival na Antena, De Quem é Este Retrato. E o de auditório? Você lembra qual é o primeiro programa de auditório? E qual é o tamanho dos auditórios, por exemplo, da Marumbi? Quantas pessoas cabiam? O da Marumbi era pequeno, apertadinho daria umas 100 pessoas. Já da Rádio Clube Paranaense, quando lotava o auditório e que ficava o povo pelos corredores, dava 700 pessoas. 700? 500? Tudo apertado. Ali na Barão do Rio Branco. Na Barão do Rio Branco. E a Marumbi e a Guaracá também? Também. Ficava ali também? Do lado, né? Uma do lado da outra. Mas também cabiam 700 pessoas? Por aí, eram auditórios bons. Agora, e lotavam, né? Lotavam, vivia lotado. E quando a gente tinha uma apresentação especial, como, por exemplo, Ima Sumac, não adiantava fazer naquele auditório, porque havia mais. Então, eu consegui o Teatro Guaíra antes da sua direção. Que ano foi devia isso? ser ao seu Estândio Monteiro. Eu não me lembro quem Ou era. então aquele psiquiatra, o Lafran Villanueva, Eu sei que também dirigiu o teatro. Eu sei que ainda tinha uma escadaria que a gente subia pelo lado, era o começo, né? E o teatro não estava terminado, sentava no cimento mesmo ali. E aí Massumac aceitou de cantar lá. Foi um sucesso extraordinário. E parece que... Que ano foi isso daí, Massumac? Final da década de 50. 58, né? 58. E vocês sabem que parece que quando o auditório estava assim, só no concreto, tinha uma acústica melhor. Excelente a acústica. Até sobre isso, veja só, a acústica era tão boa que eu levei lá também, aproveitando que deu certo eu levei o Vicente Celestino. Puxa. Só o velho Vicente lotou aquilo lá. Aquele não precisava Era nem ter lugares. Era um ídolo. O grande auditório? O grande. Então, para 4 mil pessoas? Enorme, né? E no Quantas cimento. mil pessoas cabem ali? Porque era uma espécie de arquibancada, eu acho que cabia até mais na época. Lotou. Porque hoje são poltronas, agora no degrau de concreto, cabe um mais senta gente. juntinho do outro. Vai né? ajeitando. Mas o Vicente, para falar em acústica, o Vicente é aquele vozeirão, né? E cantou 1, 2, 3, 4. Daí eu perguntei para ele, seu Vicente, eu era novo, Formal, né? Seu Vicente, eu posso depois de fazer umas perguntas e coisa e tal? Pode, é muito bacana. Então eu comecei a fazer perguntas e perguntei, o auditório pode fazer também? Pode! Então um perguntou uma coisa, outro perguntou outra, e uma gaiata de uma mocinha. Seu Vicente, que idade o senhor tem? Aquilo soou tão mal, eu fiquei tão chateado. O velho não perdeu o rebolado. Eu tenho, na época, não me lembro, vamos dizer que fosse 60 e poucos anos. E ele, com aquela vozeirão, tenho tantos anos bem vividos e coisa e tal. E aí, vamos continuar o programa, mais uma música.
Então, ele, para mostrar que ele estava inteiro, ele rejeitou o microfone e cantou assim, ó, só ele e o povo. E olha, dava para ouvir, acho que na outra quadra, um vozeirão. O potencial de voz e era que não ídolo, existe né? mais, né? Era um ídolo, um ídolo. Isso tudo está no site, eu conto essas histórias, com fotografias. Me diga uma coisa, esses programas de auditório, as pessoas tinham que comprar ingresso ou era a entrada franca? Alguns eram livres. Alguns eram livres, alguns eram ingresso pago. Mas era preço pequeno, baixo. Na Rádio Clube, por exemplo, com aquilo ajudava a pagar os artistas. Eu trazia artistas de São Paulo, para B2 principalmente, para a Rádio Clube, que eu fui para B2 e fiz a mesma trajetória que eu fiz na Marumbi. Comecei como locutor, fui a diretor artístico, do diretor artístico a superintendente e... Hélio, não é bom eu colocar numa certa cronologia, primeiro a Marumbi, você ficou na Marumbi de quando a quando? Eu fiquei até 1900 e... Comecei em 48, até... Fiquei 8 anos lá. Até 48, 56. 56. Aí, mas naquela época só havia 3 emissoras, Marumbi, Guaracá e Rádio Clube. Todo locutor, todo radialista da época, principalmente os locutores, ansiava por trabalhar ou na Rádio Clube ou na Guaracá. Principalmente a Clube, que tinha ondas curtas, era o sonho da gente falar para o mundo, né? E um dia me deu o louco e eu pedi demissão da Marumbi, era gerente. Pedi demissão para o Bilu Macedo e dei o aviso prévio, 30 dias de aviso prévio na época. E o tempo passou, quando eu estava já, uns dias depois, eu fui fazer um lanche no Bar do Radialista. O Bar do Radialista ficava entre a B2 e a Guaracá, bem ali naquela quadra. E o Ábido era o proprietário, amigo dos radialistas, e veio conversar comigo. Qual o Ábido? Eu não sei o sobrenome dele. Não é o Aref Kudri, não? Não. O Kudri é corretor do jornal. Mas ele era até um conselheiro dos radialistas. Ele vendia bebida, mas ele aconselhava, não beba, sabe? Era um cara fora de série. Bom, aí nisso chegou o Mário Vendramel. O Mário me viu ali, foi conversar comigo também. Falei, como é que vai a coisa? Eu estou saindo de lá da rádio. E aí, para onde que você vai? Não sei, não tenho ainda lugar. E por que não vem trabalhar conosco? Sim, era o que eu queria, né? Então, me espera aqui um pouquinho. Ele saiu, voltou com o Sérgio Fraga. O nome real era Sérgio Bostelman. Percy Bostelman. Percy Bostelman. Aí o Sérgio era o diretor era o chefe dos locutores. Na época, locutor-chefe. Também tinha um vozeirão, né? Bonito, e o grande apresentador. E ali mesmo, sentados ali, batendo papo, já saiu o meu contrato, já acertamos tudo. Na hora. Eu trabalhei 15 dias ainda, fiquei na Marumbi e já trabalhando aqui na B2. Conversei com os 2 patrões. Voltando um pouquinho para Marumbi, que você começou no programa Ondas Marianas. Porque hoje em dia nós temos aí muitos sacerdotes e pastores no rádio, na televisão, né? Mas não, que eu saiba, não temos mais assim leigos, descomprometidos com alguma igreja fazendo programa religioso. E na época havia muitos. Existia o Ângelo Antônio da Grava, na B2, o Lourival Portela Natel, na Guaracá. E quem é que foi o seu sucessor nessas ondas marianas? Ficou fazendo esse programa também? Como é que... Na Marumbi devia ter alguém, né? Eu acho que antes de eu sair, eles já haviam encerrado a apresentação do programa, né? Antes de eu ir para a B2. Mas foi o primeiro passo de muita gente, o serviço de alto-falante. Inclusive, havia um serviço de alto-falante ali no centro de Curitiba, ali na Praça Tiradentes, né? Ali tinha um serviço de alto-falantes lá em cima de uma coisa.
Um dos donos desse serviço era o pai de um médico, pneumologista muito conhecido aqui, o Boscardin, não sei se chegou a conhecer. O nome pai do Dr. Francisco Boscardin Neto. Era o proprietário lá, né? Ele tinha um serviço de alto-falantes, eu acho que um dos primeiros. Muito radialista que depois se tornou famoso, começou nesses serviços de alto-falante. Era uma escolinha. A Marumbi era uma escolinha também, muito boa, porque eles mandavam a gente fazer as coisas. Meu Deus do céu, o Bilu deixava a gente louco. Ele me mandou um dia, me escalaram para transmitir a chegada do Getúlio Vargas a Curitiba no centenário do Paraná, e lá fui eu. 53. Você iniciou a sua carreira mais ou menos na época em que as rádios deixaram de ser um clube, uma sociedade, e passaram a ser empresas. Já era uma empresa. Quando eu comecei, era uma empresa. A Marumbi surgiu direto como empresa. Já como empresa. Mas a B2, meados da década de 40, que ela se transformou. Era uma sociedade. Daí passou a pertencer à família Santos, Epaminondas e Rui Santos. Foram eles que te contrataram? Foram. O Rui Santos lá do hospital. O Rui era o filho do Epaminondas. Do hospital? Do hospital médico, Mas o gerente era pai de um vereador agora. O Jacinto Cunha. O Jacinto. O gerente era o Jacinto Cunha. É primo dele? Seu primo? O Jacinto casou com uma Puglielli. Então. Pois o Jacinto, ele me levou para lá e fazia 4 meses e meio, quando eu fui contratado para ser locutor. Locutor. Fazia 4 meses e meio que eu estava lá, o Jacinto me chamou e eu levei um susto. Eu quero te convidar para ser o nosso diretor artístico. Pelo amor de Deus. Maravilha. Era uma baita de uma rádio. Digo, mas... E a locução, você tinha uma jornada fixa? Tinha horário, né? Na época eram 5 horas contínuas ou um pouco mais divididas. E era locução geral, assim? Geral, tudo. A pessoa tinha que ser locutor comercial, muitos eram locutores esportivos. Era tudo ao vivo, não tinha nada gravado? Tudo ao vivo, raramente se gravava. Quando começaram a aparecer os gravadores, pesadíssimos. Aquilo era uma parada braba, viu? E enormes, cansativos, um som horrível também. E vocês mesmos que redigiam as mensagens comerciais ou alguém já entregava? Não, já havia quem redigisse. Eu mesmo fui durante muito tempo redator de comerciais. O Vitor Johnson não existia fazendo publicidade? O Vitor era de uma outra rádio, né? Mas ele fazia publicidade, Fazia. E trabalhava em rádio também, né? Hélio, vamos colocar então em ordem essa vida do... Pois entrou na B2 como locutor e agora vai contar na direção artística o que... Vamos para a B2? A direção artística, o que você começou a... Que iniciativas você teve? Bom, a primeira coisa que eu... Seu antecessor, quem é? Você lembra? Mano Bastos. Mas o Mano foi para o Rio Grande do Sul. E aí o Jacinto me chamou. Não é parente do Mano Menezes, ou... É outro Mano, outra fraternidade. E as recomendações que ele me fez... 2 recomendações. Mantenha a rádio numa programação... Porque antigamente o diretor artístico era o dono da bola, era o que tinha que bola. Era um diretor de programação geral. Então ele me pediu, me determinou, mantenha uma rádio popular, porque nós precisamos de Ibope. E Ibope só dá com rádio popular. Tudo bem. Segunda recomendação, bote ordem nessa casa. Tinha problemas. E eu fui com o peito... Tinha problemas? Tinha. Que tipo? Tinha assim Tinha os malandrinhos, né, os conquistadores, e criava problemas para a rádio. E eu, modéstia à parte, consegui por ordem. Consegui. Eu tive uma sorte extraordinária, que eu fiz amizade logo com o Moacir Amaral, com o Hugo Cunha, que era da parte técnica, com o Moacir Amaral, com puxa, eu citei agora há pouco os 2 que me levaram para lá,
O Bostelman, lá, o Bostelman, o Sérgio Fraga, o Mário Vendramel. Bom, e tendo amizade com eles, essa amizade foi se ampliando. Então, quantas vezes eu tive que pegar no pé deles também? Pô, era para arrumar as coisas, vamos arrumar tudo. Em todos os sentidos, né? Mas não, uma coisa que eu fazia, que eu adotei desde o começo, eu chamava em particular, para dar um pega em alguém. Levava para a minha sala e lá dava pega. Então eram aceitos. Tinha uma vez o Sub-1 queria me matar, disse que ia me dar uma facada. Porque eu dei uma suspensão para ele. O cara me entra no programa do editório tocando um trombone, que não ele era músico, mas não tocava trombone. Me desafinou tudo aquilo lá, estragou o programa. 15 dias de suspensão. Naquele tempo podia, agora é difícil suspender alguém, né? E ele disse que queria me matar, eu chamei na minha sala. E a turma se reuniu por fora, não tinha ninguém, tá? Todo mundo morrendo de medo. E eu me lembro até hoje que eu dei uma lição de moral nesse rapaz. Ele tinha começado a beber. E banquei o sacerdote, fiz uma pregação para ele, que no fim ele estava chorando, e me abraçou, pediu desculpa, foi embora chorando. Mas o que é? Acho eu. O jeito de falar. Compreensão, né? O jeito de entender o problema alheio e punir, mas punir. Então eu tive sorte nesse ponto. E tive uma sorte extraordinária de pegar gente boa artisticamente. Locutores bons. Por exemplo, cite alguns locutores bons da época. Bom, já o Mário Fraga, já de cara, 2 grandes apresentadores, né? O Mário era locutor esportivo, era narrador, era artista de radioteatro, narrador de futebol, quer dizer, fazia de tudo, e apresentador. E o Fraga era de uma competência muito grande, um grande apresentador de auditório. Aqueles irmãos Salomão eram dessa época? Os dois, o Ivar Salomão e o Souza Moreno. Souza apresentava um programa infantil. Uma audiência na enorme. Marumbi, né? Na Guaracá. Depois na B2. E o Arthur de Souza? O Arthur de Souza, grande companheiro. Já existia quando você entrou? Já. O Arthur, eu precisava falar com o Arthur, transmitir alguma coisa, fazer algum pedido, alguma coisa. Chegava lá, estava assim de gente esperando também. Então eu tinha que esperar aquela gente toda atender, coitada do Arthur. Atendia um por um. E um dia ele me disse assim... Não, também rendeu, porque depois ele foi eleito deputado. Mas várias vezes. Depois desistiu, né? Mas um dia ele me disse, olha, eu digo, mas como é que você aguenta isso, né? Eu disse, mas olha aqui, ó. Eu tenho que aguentar porque eu atendo um camarada aí 9 vezes. Na 10ª vez eu não atender, ele não só deixa de votar em mim, como sai fazendo propaganda contra. A família não vota, ninguém mais vota. É dura a vida de político também, né? Tá louco, senhor. E o repórter Galo, que trabalhava com ele lá, foi você que pôs? Não, o Galo acho que é anterior. Arnaldo Baggio dos Santos. O Galo era da Gazeta, né? Aquele que era da Gazeta? Não, aquele era meio quilo. O Galo trabalhou na Tribuna do Paraná. Tribuna, do Paraná. Tribuna, eu lembro dele. Na última fase, antes talvez ele tenha trabalhado na Gazeta mesmo. Que depende, né? Uma história longa, assim, de algumas décadas, as coisas variam. Por exemplo, o Fernando Fanucchi, lembra-se? Fernando. Que você cita, né? Que ele tinha o programa Caboclo. Queria um programa. Isso acho que já era a sua segunda fase. Mas o Fernando Fanucchi é mais recente, é dos anos 80. É a segunda fase dele na B2. O Fernando Fanucchi é dos anos 80, né? Não, eu acho que um pouco antes. Eu não guardo assim. Um pouco antes, década de 70. O Fanucchi, quando ele foi pedir para fazer aquele programa, eu disse, você está louco. É a Jeca, né? Ele imitava animais, né? Nhojo Vência. Mas você está louco, rapaz. Era para começar, se não me engano, às 6 da manhã. 6 da manhã, rapaz. Às 7 entrava a música, às 8 acho que entrava o revista. Se não me engano, era isso. E eu digo, você está louco, rapaz? Não tem... Não. Quando eu acordo cedo, eu vejo uma porção de chaminézinha ligada, saindo fumaça da chaminé. É gente que está preparando o cafezinho para ir trabalhar. Aquele tempo era fogão a lenha, né?
E deu uma audiência extraordinária, ele inventava coisas ali do Arco da Velha. Não, porque as pessoas escreviam para aqueles personagens que ele inventava, pensando votavam. que existiam mesmo. Votavam, ele fazia eleição para... Ele fazia imitações de vozes diferentes. Bom. Sabe Sabe Não, ele faleceu prematuramente, faz, eu acho, uns 20 anos já. Sabe como é que ele fazia para acordar de manhã? Porque ele trabalhava em jornal. Trabalhava. No Estado, para foi meu colega. Foi seu colega. Então, trabalhava no jornal. Trabalhava na rádio. Aí ia para casa já de madruga, porque no jornal parece que ele ficava até tarde. Ia para casa já de madruga. Então, como é que ele ia acordar para estar lá cedinho, né? Então, ele botava 3 relógios para despertar, um dos quais dentro de uma lata de... Coitado. Aquilo era uma loucura, diz que acordava até a vizinhança, né? Nossa vida. Já imaginou a ressonância? Grande figura. Tremendo dentro da E o Arthur de Souza foi até que ano com a revista Matinal? Até os 70? Ele Não, acho que mais. Muitos anos. Década de 80 ainda existia. Depois ele saiu, depois voltou. Eu acho que ele... Depois foi trabalhar noutra rádio. Final da década de 80. Mas e falando em década, você teve vários períodos na B2. Sim. Esse seu primeiro foi até que época, mais ou menos? Eu fiquei 11 anos. Então eu comecei em 98, 99, não. 98? Não, eu comecei em 56. 58. Na Marumbi, 58 na Marumbi, depois mais 56... Deve ter saído por volta de 67. 67 Daí eu fui. foi quando a família Santos vendeu? Era a família Santos. Daí ela vendeu? Eles venderam e quem ficou era o Gonzaga, Luiz Gonzaga de Freitas, quando eles venderam. Luiz Gonzaga de Freitas? Foi proprietário lá uma temporada. Mas depois ele vendeu também para 3... Aqui, a B2? A B2. Vendeu para o Schwab, que é o sogro do Schwab, do Pedro Augusto. Era o sogro do Schwab. Mas você conta que, na verdade, foi uma venda não juridicamente formalizada. Estava em né? nome antigo ainda. A concessão era da família Santos. Ia passando, mudando de dono, mas ficava a concessão para evitar encrencas com Dentel, essas coisas. Existia problema com o Dentel, né? E eu acho que eles pretendiam só dar uma enxugada e vender em seguida, foi o que eles fizeram, né? Eles enxugaram primeiro. Eu fui o Pedro Augusto passou por lá, né? O Schwab. Passou, eu saí quando ele entrou. E daí você foi fazer o quê? Aí eu montei uma agência de propaganda, junto com o Sérgio Fraga, Santa Lúcia Propaganda. E foi a Santa Lúcia e vocês dois, mas tinha mais um na Santa Lúcia. Tinha o Pedro Astro. Pedro Astro de Almeida. Depois saiu o Pedro Astro, fica o Fraga e eu. Depois saiu o Fraga, fiquei eu. Depois um genro meu entrou também de sócio. Depois eu saí. Quem era o teu genro? O José Vale. Tá. Ficou uma temporada. Eu me lembro bem de você na Santa Lúcia. Você tinha conta dos Demeter. A conta era nossa, nós que cuidávamos. Tinha contas boas até. Para você não houve dificuldade nenhuma, porque você já angariava patrocínio, publicidade no rádio. A luta já conhecia. E eu sempre tive vida modesta, quer dizer que não havia problema, não chegou não foi me um trauma na sua vida? Não, me defendi e saí. E quantos anos ficou só com publicidade? E foi tempo na Santa Lúcia? Santa Lúcia durou 30 anos. Não, eu me refiro só como publicitário. Bom, porque eu estava com a publicidade quando o Monsenhor Vítola, lembra? O Monsenhor Vítola foi me visitar e me convidou para ir dirigir a B2, que ali é anos 70, né? A Cúria havia adquirido. E lá fui eu. Aí fiquei 3 anos... Em que função? Gerente, eles criaram o cargo de gerente. Fiquei 3 anos, saí, e como é que voltei estava? Porque com aquela sucessão de vários proprietários, foi assim, duro. Devia estar meio bagunçado, né? Estava reduzida... Terrível. Eu acho mais fácil fazer uma emissora nova
do que salvar uma antiga que caiu assim. Que caiu demais. Os índices de audiência. Não tinha crédito na praça, não tinha audiência, não tinha funcionários, poucos funcionários bons, sabe? Estava feio. Quando a Cúria feio. comprou, Quando veio a Cúria de quem essa? Quem antecedeu? Aquele árabe também, descendência árabe também. Veio passando, rolando de mão em mão. Depois daqueles 3, um outro comprou deles. Ah, não, e depois passou para o Ervin Bonkoski. Ah, o Ervin chegou? O Ervin chegou a ser também. No mesmo esquema, sempre no nome anterior, né? Nome do... Quem terminou de fazer o negócio fui eu, que fui. O Rui já estava doente, maleixo no hospital, coitado. Eu fui no hospital para conseguir as assinaturas que precisava. Tive sorte, porque... Daí a concessão passou para a Cúria. Passou para a Cúria. Aí eles criaram a Fundação Nossa Senhora do Rossio. Que hoje é dona da B2 lá da PUC. Não, eles passaram para a PUC, mas eu acho que já foi feita a transferência, né? Porque a PUC é Instituto Paranaense de Cultura, né? Associação Paranaense de Cultura. Associação Paranaense. Mas ali também tem vários braços, né? É um holding. A última vez que eu tive na B2, já deles, a B2 ainda parecia a Fundação Nossa Senhora do Rossio. Ainda estava. Bom, mas isso faz uns 10 anos. É que simplifica, né? Escute, vamos falar, Hélio, sobre a questão da fundação da B2, que foi a terceira emissora do Brasil? Foi, terceira. E a potência da B2. O que eram as ondas médias, curtas, frequência modulada? Vamos explicar isso para o nosso... Indo mais para trás, parece que a sua primeira experiência com o rádio foi no aparelho de galena. Galena, na casa de um tio meu. Eu via PRB2. Sabe que e era curioso? Na época, as pessoas construíam. Eu me lembro que o meu pai construiu, quando era adolescente, ele construiu um rádio galena. É um cristalzinho ali, né? É fácil de construir rádio galena? Eu acho que é, porque... Eu, criança, destruí o rádio dele. Destruir é mais fácil um pouquinho. Mas era bacana porque a gente ficava ali procurando, né? Cutucando, por assim dizer, até achar o lugarzinho certo e vinha a rádio. Puxa, era uma pedra, Haroldo, que tinha qualidades elétricas, então era como se fosse... É possível fazer isso? É como se fosse um condensador variável, né? Era o que a frequência era... Mas é só a pedra, galera, e uma agulha imantada? Não tem energia nenhuma, nada. Não vai precisar de uma agulha? A energia é ali. Uma agulha tipo de ímã, não? É um ímã, é uma pontinha assim, e a gente fica girando aqui. A hora que a gente acerta o pedal... Pegou, não mexa mais. Essa pedra capta as ondas artesianas. E era legal. Que loucura. E eu assistindo aquilo me empolguei tanto. Eu acho que isso que me fez depois querer ser radialista. Bom, então a B2 nasceu em que ano? Em 29? 1927. 27. Certo. Era uma sociedade, um clube. Os sócios contribuíam mensalmente para manter a rádio. Muito bem. Dava um disco para eles. Levavam, era. Tá. E ela foi a terceira emissora do Brasil? Perdeu para a Marim que veio? Depois, porque muitas foram sendo eliminadas, sumiram, né? Porque surgia a rádio assim, a 3x2 no começo, né? Era uma emoção. Não havia regulamentação do governo? Não, era uma novidade. Não, porque inclusive o transmissor alcançava assim 200 metros. Não tinha problema. Então era a vizinhança que captava. Eles transmitiam de uma casa e a turma, os outros iam lá do outro lado, ouvir lá na outra, ali, umas quadras e além. Era uma maravilha. Né? Aquilo era um sonho, né? Bom, e esse período experimental... até evoluir para ser uma emissora de grande potência. Como é que chegaram? O que eram as ondas curtas, média, frequência modulada? Isso caracteriza hoje ainda? Hoje em dia é raro ver uma emissora que mantenha as suas ondas curtas. Nem existe mais concessão de ondas curtas? Eu acho que tem ainda, mas não. É muito dispendioso. A onda curta era os transmissores. E naquela época usava-se aquele transmissor grandão, refrigerado a água,
sabe? Aquilo era... Quando queimava uma válvula, todo mundo chorava, porque para comprar uma outra válvula era um importada. Era um sacrifício tremendo. E a B2 tinha 2 ondas curtas, tinha 49 metros e tinha 25 metros. E hoje ela tem esses 49 metros? Eu acho que não, porque me parece que não sei se venderam, ou, enfim, ninguém talvez mais. Nem dê em concessão, mas... E depois, quando eu estava lá, a onda curta de 25 metros pegou mais longe, outros países e tal. A 49 pega mais aqui no Brasil. E um meio termo ficava perdido. Então nós fomos batalhar para conseguir 31 metros. Conseguimos, daí não tinha dinheiro para instalar. Isso já era da igreja, da Cúria. Batalhamos, todos, né? Até conseguir juntar o dinheiro e fazer débito e coisa para poder comprar o transmissor. E aí ficamos com 3, daí era o mundo inteiro à disposição. Era o orgulho da época e ajudava a vender. Eu escutei em 72 em Nova York a Rádio Clube. Tinha carta do Japão, eu colecionava as cartas, agora os que jogaram fora. Tinha cartas do Japão, pronto, eu dava a volta ao mundo. Então era uma beleza. Hoje eles arrendaram as ondas curtas para a congregação dos redentoristas, que tem o santuário de Aparecida. Eles arrendaram. E foram eles que adquiriram agora a Rádio Clube. Uma parte. Não, é essa parte. Eles arrendaram para a congregação. Você disse que venderam? Ou arrendaram, pode ser. Tudo bem. Pode ser que E daí, depois de ter sido convidado pelo Monsenhor Vitor, lá, de ter lutado lá para recuperar... Conseguimos levantar a audiência, conseguimos dar moral. Tivemos muita ajuda, inclusive da família Demeterco, porque eles eram comerciantes já conhecidos e famosos aqui, respeitados, e nós precisávamos de alguém que tivesse sabe, essa base. Porque daí a gente começou a abrir conta em banco, a poder fazer um papagaiozinho e tal, e ir tocando, e fomos levantando. E nessa altura não tinha mais programa de auditório, era tudo estúdio. Auditórios que não tinha mais. Não. Era tudo estúdio. A emissora foi lá para o edifício do Manuel Silveira Delbu. Foi. Na Saldanha Marinho. 2º andar, na Saldanha Marinho. Aliás, um horror aquele prédio, né? Aquele prédio é uma coisa horrorosa. Né? Nem sei o que ficou ali. É da Diocese. Congregação Mariana. Congregação Mariana. Daí já tinha programas assim, bem religiosos. Né? Aí havia... Eu lembro que um ex-aluno, o padre Zezinho, José Orlovsky, tinha um programa lá. O José Orlovsky? Não, o Juca. O Juca? Padre Juca. Ele era conhecido como Padre Juca. Que deixou do meu tempo, Padre Juca. Deixou, né? Do meu tempo. Deixou o sacerdócio. Deixou? Do meu tempo. Sim. Ele é do meu tempo. Batalhamos junto muito tempo ali. Mas o que nós estamos falando do... Bom, mas enfim, a Cúria conseguiu, ela passou para a congregação dos filhos de São Paulo, os paulinos. Os paulinos, como é que foi isso? E você se deu bem com os paulinos ou não? Até certa altura, sim, mas era muito difícil de lidar com eles. Porque eles eram 4 padres e cada um tinha um assessor que mandava. Então eram 8 para você obedecer. É muita gente mandando. Ficou complicado, viu? E começou a ficar complicado. Mas eles eram excelentes. Lá eles fizeram rádio bom e tudo. Mas aí, eu não sei. Eu saí da rádio, né? Quando eu fazia 3 anos, voltei para a minha agência, que a agência continuou. Foi o acerto que eu fiz com o Monsenhor Vitor, que eu não posso largar a minha agência mais. Aí ficou o Carteiro Neto uma época Carteiro, foi diretor uma temporada, passaram outros também. E todo mundo batalhando, cada um dando um pouco de si e tal. Passado algum tempo, o Monsenhor me procurou outra vez, e aí que eu fui pela 3ª vez para... E aí fiquei muitos anos outra vez. Na Cúria, pertencia à Cúria. Aí ainda era da Cúria, Depois que eu saí... Eles negociaram com a PUC. Aí foi negociado com a PUC. 1 ano, 2 depois, passou para a PUC. Que eu não cheguei a trabalhar com a PUC. Que ano você saiu?
Quando é que foi aquela Copa do Mundo na Itália? 94? Foi 90? 90, né? Que foi uma Copa na Itália. Então eu saí... Eles devem saber melhor que nós. Eu saí em 88... Não, 98? Peraí, não. 98? Não, estou fazendo confusão. Deve ser 90, 91, né? Década de 90. Na década, é por ali, perto de 90. Eu acho que não era 90 ainda. Aí fiquei com a agência uma porção de tempo. Depois, não chega a um certo ponto, as empresas dão um cansaço também, né? E aí eu Bom, você fez de tudo na rádio, quer dizer, quase não tudo. tinha nenhuma novidade que te funcionasse como um atrativo. Não, né? me enganar, não me enganava. E a Guairacá, como é que foi? Você passou pela Guairacá? Não, na Guairacá não trabalhei. Eu era adversário da Guairacá, era uma batalha linda, porque eles eram bons, hein? Era uma guerra, sendo que a nossa era mais povão. A Guairacá era um pouquinho mais elitizada, né? Boa rádio. E era uma luta enorme entre as duas emissoras. E hoje nós somos todos amigos, os que trabalharam na Guairacá. Quem era da Guairacá importante na época? Poxa, O Finzetto. O Aloysio Finzetto, conheci. Fiz com o Finzetto um programa na televisão, quando ele apresentou, não me lembro o nome do programa. Ele que era apresentador, eu era do jurado. Era um programa de calouros, Calouro, né? um tipo de calouros. Assim. E tinha o Clube Mirim também, né? O Aloysio era formidável. Mas o Aloysio é bem do começo da B2, né? Mas ele era um pouquinho mais velho que eu, então era mais antigo. Da B2 e da Guairacá. E da Guairacá. A Guairacá ele começou, né? Pegou a Guairacá, acho que no início já. Da B2 eu acho que ele era do final da década de 30. Ele era cantor. O teste Anos dele 30. lá foi como Ele cantor. era cantor? O teste dele foi como cantor. Mas ele é daqui de Curitiba ou é paulista? O Aloysio, Eu acho que era daqui. eu acho que é daqui. Ele foi fazer o teste para cantor e os veteranos deram um trote nele. Pode contar isso aqui? Não? Claro, deve. Ele foi fazer o teste, marcaram o dia e hora, e lá foi a Aloysio. Ele gostava de cantar. O sonho dele era ser cantor, não era ser locutor. Nem. Aí trouxeram aquele aparelho, os microfones antigos eram assim, uma bola, Um uma disco coisa, voador. um negócio. Um satélite. Trouxeram aquilo pendurado numa parede, você canta aqui, venha mais perto, fica mais ou menos um palmo. Ele foi e ficou um palmo. Aí quando eu te der o sinal, eu vou ligar aqui, quando eu te der o sinal, comece a cantar. E não pare, vá até o fim, porque nós queremos depois fazer o exame, coisa e tal. Tudo bem, coitado do novato. Ficou uma hora cantando. Ficou lá, ligaram o troço lá embaixo, e aquilo lá na frente dele começou a ficar vermelho e esquentar. Tinham ligado De propósito. um aquecedor, Bah. que tinha uma casa que vendia aquecedor ali perto da Tinha rádio. feito de Ah, era o propósito. aquecedor, Era não um era aquecedor, microfone? não era microfone. Barbaridade. Coitado, quando terminou, ele disse, meu Deus do céu, como isso esquenta. Sim. Aí foi aquela gargalhada, e foi o teste, a prova de fogo que fizeram com ele. E eu perguntei um dia, Luiz, isso é verdade? É verdade. A Luiz era formidável. Sobre os grandes locutores esportivos que você falava hoje, Hélio. Ah, tinha aquela dupla, né? Colmar, Rocha Braga e João Feder. Eles eram da Guairacá. Pois é. Bons mesmo. Se eu não me engano, foi o Rocha Braga que uma vez ficou proibido de entrar no campo, acho que do ferroviário. E que ele subiu numa cerca lá, um negócio, para poder irradiar o jogo. Porque É que eles eram facciosos, eles não eram imparciais. Não, e time não dava para criticar, né? Inclusive, muito locutor apanhou. Escuta, como é aquela história do... Eu não sei se era com o professor Dalegrave, mas conheci o Nadal, aquele que você citou, que tinha a hora da Ave Maria, e ele fez sinal. Ele deu sinal. Conta essa história. Fez o sinal para o operador. Consta como sendo dele. Eu já ouvi essa versão depois com uma porção de outras pessoas,
Mas do meu tempo antigo já se contava que foi com ele. Com quem? Com o Lourival Portela Natal, né? Natel. Lourival Portela Natel. Ele fazia Ave Maria lá. E então, mas foi o operador de som, né? Ele fez assim para o operador, que era para baixar o som, o volume do som. O operador se ajoelhou ligeirinho. Isso que era fervor. Mas, em geral, esse pessoal de locutores, assim, tinham muita criatividade. Conte alguns exemplos, assim. Eu quero ver se lembro os nomes. Teve um que, isso foi acho que na Marumbi ainda. E ele foi fazer o programa e chegou um pouco antes da hora. Essas histórias eu conto tudo em site, em livro, está tudo aí. E ele foi fazer, chegou antes e o locutor que estava lá disse, pô, que bom que você chegou cedo, eu preciso sair mais cedo. Eu vou fazer o seguinte, eu anuncio 3 músicas, nada dava quase 10 minutos aí, né? E aí eu me arranco e você só encerra para mim depois e coisa e tal, tudo bem, pode ir. O cara anunciou as 3 músicas e você mandou. E ficou ele lá, mas aí aquela musiquinha gostosa, ele se recostou assim, e pôs a cabeça na mesa, a mesa de locução, e pegou no sono. O operador lá, tranquilo e coisa e tal, nem estava aí. Quando terminou a 3ª música, ligou o microfone e nada, do cabo lá, o cabo parado lá. Putz, aí ele deu a volta, saía de uma sala e entrava na outra, né? Deu a volta e foi lá e deu um tapa nas costas. Putz, me foge o nome dele agora, amigão. Deu um palavrão? Deu um tapa nas costas, mas ele não controlou a força do tapa, foi forte demais, e o cabo gritou, cavalo! Aí, saiu no ar. Aí, caiu no ar, né? Aí ele viu lá a luzinha acesa, microfone ligado, perdeu-se um cavalo baio, procura-se recompensa-se. Saiu bem. É divertido. Essa é ótima. Agora, eu fiz uma vez... É isso que a gente quer que você conte. Eu fui da hora certa na Marumbi ainda. Marumbi ficava lá no alto do morro, né? Ferraria, município de Campo Largo. Campo Largo, distrito Campo Largo. É isso mesmo, ficava em Ferraria, que a gente subia e tal. Ali no Passaúna. E aí era um lugar calmo. De vez em quando vinha uma vaca, ficava a janela aberta, vinha uma vaca e metia a cara, né? Ficava olhando. Me olhando para a gente. Vocês tinham rádio lá? O transmissor. Ah, sim. O estúdio? O estúdio. Lá em Era estúdio lá, a gente ia lá. Tinha que ficar perto da torre. Tinha que ficar perto. Tinha que ficar, porque era aquela história, não davam licença. A B2 tinha exclusividade aqui em Curitiba. Bom, e daí tinha que dar a hora certa, né? E eu, começo de carreira, num estado de nervo tremendo, fui da hora certa, só que tinha, assim como tem assim uma lâmpada, ali o relógio, mas só que de lá de fora vinha uma réstia de luz bem em cima do relógio. Então eu comecei a fazer assim para achar um jeitinho de... Em Curitiba, são precisamente 1h e o danado do ponteirinho girando. 59 minutos... 1h, 59 minutos e 60 segundos. Já eram 2. Inventei uma maneira nova de dizer 2 horas. E o pior é depois que a gente via a bobagem que tinha feito, o medo de ser posto na rua, que antigamente, se fazia as coisas erradas, você era punido. Hoje é difícil. Hoje não. Hoje vale tudo. Vamos ver e o radiojornalismo? Isso. Era na base da Gillette e Press. do mimeógrafo do Capitão Alberti. Do Alberti. O Alberti é o famoso... O filho do Alberti ainda trabalhava no Estado do Paraná. Ele aposentou-se no Estado. Está aposentado agora. Mas o Alberti era fora de série, né? Uma vez eu fui visitar o Alberti para... Não sei se estamos esgotando o tempo, dá para falar mais? Então eu fui visitar o Alberti... Fique bem à vontade, tem bastante tempo. Então tá. Obrigado. Então eu fui visitar o Alberto, que eu queria reclamar com ele,
que o filho dele levava para a gente... levava... Eluir Dante. O pai era Orlando. Orlando. Mas aquilo vinha, já era a 15ª cópia, mimeógrafo a álcool, aquilo já vinha tudo, não dava nem para ler direito aquilo. Eu fui lá, levei uma, Alberto, não tenho, então eu queria falar com eles. Mas quando eu cheguei, ele estava lá com 2 coisas no ouvido e ali no... telégrafo. E fiquei esperando, né? Ele me viu, não queria atrapalhar, né? Me fez para entrar. Entrei, fui lá do lado dele, fiquei paradinho ali, quieto. Ele tirou um fone do ouvido e ele estava recebendo, ficou com outro fone recebendo, em espanhol. E ele já ia datilografando em português no stencil do mimeógrafo e conversando comigo e me respondendo. Não existe, ele era fora. Dizem que ele tinha sofrido um acidente. Ele sofreu um acidente, sim. O filho dele me dizem contou. Que em função disso, os 2 hemisférios cerebrais misturou trabalhavam independentemente. Que porque ele estava conversando com você, mas quando não era isso, diz que ele ouvia um rádio com um ouvido, outro com o outro e fazia tudo ao mesmo tempo. O filho dele me contou que ele sofreu um acidente feio. Muito Acho feio. que ele estava de moto, né? Ele levou uma lambada e ficou lá. Foi internado, foi onde ficam os falecidos, ficou lá no meio levaram ele no gelo pro lá. IML. No IML. E o homem estava vivo. E o homem estava vivo. Quando descobriram, foi aquele desespero. E diz o filho dele que quando ele voltou assim já. Ele ficou com... Que coisa impressionante. O cérebro duplo. Coisa impressionante. Mas ele era formidável. E ele, às vezes, pregava peça. E o rádio-teatro? E não era que ele estivesse ouvindo espanhol, era Morse. Sim. O Morse passava para o espanhol e passava para o português. Então, veja quanta coisa estava funcionando naquele cérebro. Impressionante. E o rádio-teatro? Vamos ver com ele o rádio-teatro. O rádio-teatro. Quais foram os grandes momentos do rádio-teatro paranaense? As grandes personalidades, o que te marcou? As histórias eram coisas clássicas, eram peças clássicas, como a Ceia dos Cardeais, eu me lembro. Ou eram... Havia um rádio-teatro local, assim, no sentido de textos locais? Local era pouco, mas a Ceia dos Cardeais foi o início do radioteatro. A B2 reivindica para si isso. O início do radioteatro era teatro pelo rádio, a bem da verdade. Era o Heitor Stocker de França, Sabarreto e mais um. Fizeram a Ceia dos Cardeais, Júlio Dantas, e aquilo foi um sucesso. Depois, no meu tempo, nós reproduzimos, feito pelo Mário Vendramel, Félix Miranda e outros. Mário morreu já? Mário morreu. Você escrevia textos para o radioteatro, escrevia. Né? Nós fizemos, o que mais marcou para nós, porque havia 11 novelas no ar, divididas, né? Ao mesmo tempo, assim? Uma era segunda, quarta e sexta, outra terça, quinta e sábado, nessa hora. A outra, segunda, quarta e sexta, nesse horário, terça, quinta e sábado. Então, eram diversos horários. Então, dava... E quem eram os grandes atores? Bom, Ivo Ferro era o grande diretor, lembro do Ivo, enérgico. Tem grandes do Ivo também. E o pessoal aí mais conhecido, Félix Miranda. O Ari Fontoura, o Delair Rodrigues. O Ari ficou pouco tempo na Simval B2. O Ari fez e o Delair, me lembro, na Colombo eles fizeram. O Delair fez papel de Mamãe Dolores. Foi, o Direito de Nascer, né? Mas depois fez a Mamãe Dolores no Canal 6. No canal também, Canal o 6. Ari, Mas o E Simval Martins... A B2 tinha um elenco fixo? Elenco próprio, fixo. E as novelas, o Ivo Ferro ia para São Paulo e Rio. E lá ele comprava um pacotaço já de novelas. Vinha para cá, ia para o mimeógrafo a álcool, saíam as cópias. E aí eles iam interpretar, né, fazer. E o Ivo dirigia. E o Félix Miranda e o Simval Martins eram os assessores do Ivo durante um bom tempo, para ajudar a ensaiar a turma. O Távora e a Jane não trabalhavam? Quem? Maurício Távora. O Maurício trabalhou conosco lá. E a Jane também? A Jane também. A Jane existe? A Jane é viva, que eu saiba. Jane Martins. A Jane
Ele faleceu, né, faz tempo. Mas eu sou sobrevivente de uma... Mas então... Não é só você, não. Eu e o Hélio já estamos na fase da sobrevivência. Mas o Ivo dirigia muito bem, com muita energia. Eu até contei um caso no meu programa, esse programa que eu faço na Rádio Educativa, que o Ivo era tão enérgico que a turma morria de medo dele, né? E uma vez uma radiatriz nova, eles ensaiavam durante meia hora e a outra meia hora era a novela. Bah. Era no ar, direto, sem gravação, sem nada. E era aquela energia do Ivo, então eles tremiam de medo. E ela tinha uma cena que Conceição Rodrigues, e a Conceição tinha que dizer, lá durante a novela, porque falava de um mau caráter lá, que ele deu ele deu um sonífero, uma outra expressão para dizer sonífero. Bom, só que ela, em vez de dizer o nome do sonífero, o cara de malandragem estava deixando a coitada da moça dormindo, né? Ela disse, ele deu para ela um seu porfírio, suporífero. Era um suporífero, ele deu um seu porfírio. E aí, a turma toda se segurando para não cair na gargalhada, disse que quase deu um infarto no Ivo nesse dia, queria bater em todo mundo. E as novelas não eram gravadas? Não, era ao vivo. E alguém gravou essas novelas? Existem novelas sobreviventes? E quando foi vendida, aquela primeira venda... Jogaram fora tudo. Jogaram fora tudo, queimaram. Que nem o arquivo do Diário do Paraná. E o arquivo do Estado do Paraná ainda existe? Não sei, existia, não sei agora. O clichê e tudo. O que a Gazeta vai fazer? É de chorar, viu, com essas coisas. Mas, o Biratã, qual foi para você a idade do ouro do Rádio Paranaense? Quando diretor artístico. Depois eu fui diretor superintendente. Não, mas eu digo como coisa... Qual é a melhor fase do nosso rádio? Começa em 1900... nos anos 80... foi 80? Fim de 80, fim. A segunda parte de 80. Não, 80 não. 80 é mais recente. Não, 80 é recente. De 50, né? 40. 1945 em diante começou. Da guerra, final da guerra. Final da guerra. Aí, auditório, porque o povo precisava de alegria, de distração. Depois de anos de sofrimento e só notícia triste. E não tinha televisão. Não tinha televisão. O povo queria diversão. Então, só tinha cinema e cinema. rádio. Aí os auditórios se desenvolveram em toda parte, né? E a partir dos anos 60, daí o rádio enfrentou um impacto grande. Daí quando entrou a televisão, aí começou a queda. Aí deu uma dificuldade tremenda. Até publicitariamente? Publicitariamente, né? Sim. Por isso, nós vendíamos... Eu ia para São Paulo e Rio, eu era diretor artístico. Ia o diretor comercial, que era o Moacir Amaral. Nós íamos vender... Era o Moacir? Moacir Amaral. Vendíamos o ano seguinte inteiro, isso lá por novembro. Poxa. Então, quando a gente voltava, faltava vender uma ou duas novelas, a gente negociava aqui mesmo por um preço um pouco menor, porque o comércio nosso era fraco antigamente, né? Não tinha essa potência, né? E aí... Então, mas daí com o advento da televisão, as emissoras de televisão, é uma coisa difícil de cara manter uma televisão, né? Então eles criaram o tal pacote. E o pacote, o que era? Era anunciar na TV tal, que era a principal, mais Natal, na TV isso, na TV aquilo, na TV aquilo, na TV aquilo. Pegavam uma porção de cidades com emissoras menores que retransmitiam a grandona. Então, para o anunciante, pagava um pouco mais, mas ele estava presente em todo o Brasil, e melhor do que ficar anunciando em rádio uma por uma. E no rádio, o rádio tem uma virtude. A publicidade feita no rádio, ela fica que os anos passam, e a turma ainda canta as músicas antigas. Fica, os jingles. E na televisão, ela é mais rápida para agir, mas também some mais depressa,
som, imagem, aquilo tudo. Mas, com isso, quando nós começamos a ir vender, já ninguém mais comprava. E para vender aqui não havia potencial para isso. Quer dizer que Agora, tinha umas rádios que funcionavam nesse pacote, né? Junto com a TV. Também. O Paulo Pimentel tinha o Canal 4 e a juntava, Guaracá, que virou Iguaçu. Juntava, o Najib Shed lá, a televisão, e tinha uma rádio-emissora. Exato. Né? Essa era dos pacotes. Para as outras emissoras ficou um atraso de vida. Mas nessa fase áurea do rádio, era o esporte e o... O esporte, o radioteatro. Que davam mais dinheiro. Que davam mais audiência. E a audiência atrai dinheiro, né? Melhores anunciantes. Então era o radioteatro, esporte, noticiários e tem mais um. Era um... e o auditório, eu falei? Os programas de auditório? Então, com isso, a gente mantinha aquela audiência boa, que vinha, as agências de São Paulo vinham aqui. Iam nos visitar, a gente levava para cá, para lá, mostrava Ibope, isso, aquilo. E eles queriam ver a audiência que a gente tinha, em que horário a gente tinha, tudo isso, né? Começou a se selecionar mais o anunciante, que às vezes o anunciante gasta um dinheirão pondo a publicidade no lugar errado. Não são consumidores. Para isso existe a agência, para orientar e tal e coisa. Então, e aqui não havia agências, havia uma ou duas agências só de publicidade. Depois que houve o surgimento, né, o desenvolvimento das agências de propaganda. As primeiras foram o quê? O Vitor Jones? Eu acho o Vitor é bem antiga, tem uma outra que era bem antiga, que faleceu até há pouco tempo. Um alemão? É o Jorge Bessel, uma coisa... Bessel não. Jans, Rod Jans. Mas esse era do Prosdóximo, né? Uma house, né? Ele está vivo, Rod. Esse era... Surgiu com o Prosdóximo. Como o Simval Martins botou uma na HM, né? Eu levei o Simval lá, eu passei o Simval na HM. O que é feito o Simval? Ele ainda... há pouco tempo eu estive com ele, ele ainda interpreta, às vezes, faz alguma propaganda. Ele está aposentado, né? Mas ainda fez algumas apresentações de televisão. Os anos vão passando, né? Vamos, então, mostrar alguns momentos do material iconográfico que trouxemos, e o Biratã vai identificar e vai discorrer alguma coisa sobre aquela... Essa foto, por exemplo, Biratã, é o lançamento do seu livro recente, qual é o nome? Do mais recente. No Palacete dos Leões. Lá no Palacete dos Leões, lançado pelo Instituto Memória Editora. Como é o nome? Sobre o rádio. Não é sobre o rádio. Não, sobre poesias. É poesia. Me foge o nome agora. Tá bom, daqui a pouco você... Deixa lá que daqui a pouco vem. Vamos ver o próximo. Quantos livros você tem, Biratã? 4. O primeiro foi feito pela editora daquela congregação que o Juca era... Dos Vicentinos. Dos Vicentinos. O primeiro é feito nos Vicentinos. O segundo, o terceiro e o quarto já foram feitos aqui com o Instituto Memória. É o Setras e Sapicadas? O Raia Setras e Sapicadas é o segundo. Então é assim, o mais antigo que foi feito lá, na editora lá dos padres. Esse é Crônicas, que eu apresentava na rádio e foi feito... Está aqui, Raia Setras e Sapecada. Do tá que trata a Raia Setras e Sapecada? O Raia Setras e Sapecada é uma retrospectiva que eu tentei fazer de coisas do passado de Curitiba. Então, coisas que já não se usa mais, por exemplo, fogão a gás. É raro. Só mais para o interior. Mas fogão a gás? Fogão a lenha. Fogão a lenha, perdão. Fogão a lenha. Então eu falo sobre o fogão a lenha, falo sobre uma série de coisas assim de nossa Curitiba dos velhos tempos, para a finalidade do livro, para os mais antigos matarem saudade. E os mais jovens verem como era Curitiba antigamente,
que o parto era feito em casa. Eu nasci em casa, assim, não era em hospital, nada. Era parteira. E era parteira. Só quando o caso era sério. Quando o caso era sério, aí sim, era na hora do aperto. Mas, enfim, essas coisinhas assim eu vou contando. Esse é o segundo. O primeiro é o Rádio do Paraná, Fragmentos de Sua História, que é onde eu conto tudo isso que nós estamos conversando. Ah, tá, o Rádio do Paraná, Fragmentos de Sua História. Esse foi do Instituto Memória Instituto também? Memória, é. Mas existe esse... Instituto? O Belvedere existe. Belvedere. É um posto policial atualmente, o que é um absurdo, aliás. Que devia ser algo cultural ali. Cultural, e já foi cultural. Foi ali, o Centro Feminino de Cultura ali, né? Foi o Centro Feminino, e ali a B2 atuou durante alguns anos, muitos anos a B2 atuou ali, e estava ali quando recebeu o prefixo PRB2. Então, já começa com uma recordação de Curitiba, né? E o terceiro livro é o... que deu o terceiro? Trilogia Amor no Parque. Trilogia do Amor no Parque. Essa é poesia. De vez em quando a gente se mete a tudo. E você né? coloca lá o Museu do Olho. O Museu do Olho. A grande obra de Niemeyer e a ousadia do Jaime Lerner em transformar. E a nossa cidade que está ali, né? Olha, símbolo. E olha aí como Curitiba ficou bem com isso aí, né? O Jaime teve a ousadia de chamar o Niemeyer e transformar aquele espaço que tinha nascido já para ser um instituto de educação. Acabou virando prédio de secretaria, subutilizado, e no final da administração do Jaime ele fez essa coisa grandiosa. Ele descobriu a verdadeira destinação daquele prédio. Pois é, impressionante. Que nos perdoe o Niemeyer, mas como escola não podia dizer. Mas uma barbaridade como escola. E nem como órgão burocrático também. O pessoal escola naquele frio ali, não bate sol. Luz artificial. As aulas embaixo. Luz artificial só, não tem jeito. Horror. Realmente foi uma maravilha. E é um símbolo de Curitiba hoje. Um símbolo. Né? Talvez o olho ressuscitou o projeto, né? Aquele olho ali. Talvez a melhor identificação de Curitiba junto com o prédio da universidade, né? Universidade do Paraná. Aliás, já estão programando, quando o Niemeyer falecer, de colocar uma lágrima lá no olho. Sabia disso? Meu Deus do céu. Sim. Quem está... Os cérebros pensantes. Tá louco, então isso deve ser você. Não. Mas beleza, né? Está nas redes sociais. Pode ser a próxima fotografia? Tem mais alguma? Aqui? Aqui, veja, antigamente nós apresentávamos não só... Você está onde aqui, Bigatã? Eu sou do lado esquerda? Aqui não sei, é lado esquerdo. Primeiro da esquerda. E é o Balé Espanhol de Ángel Perissé. Ali do lado é Carmita Perissé e ali o Ángel. E o outro é o empresário, esse da outra esquerda. Isso eles estavam aqui em que ano? Isso foi lá isso é em Curitiba. Isso foi nessa década de 60, na década de 60. Mas eles se apresentaram em rádio? Na B2. No auditório da B2. Mas podia? Com dança e tudo. Que beleza. Dança, canto, tudo. E quem patrocinava esses grandes astros nacionais e internacionais? Esses de sempre, né? Prosdócio, Hermes Macedo, Lojas Bétega. Eles aguentavam pagar isso? A gente dividia, né? Fazia em diversos... E também muitos iam se apresentar no Guaíra e tal, e era uma espécie de propaganda, né? Quando eu trazia artistas, e vai aparecer algum aí depois, quando eu trazia artista, eu pegava para sábado e domingo. Então, eles se apresentavam na Rádio Clube, num clube social, e o terceiro era numa boate. E eu somava o dinheirinho, pagava o artista. A próxima foto? Hotel, nós tínhamos permuta. E aqui, ó, Dom Manuel da Silva de Angu. O que é isso? Isso é para mostrar como antigamente, para vocês verem como a gente fazia de tudo um pouco, né? Então eu sempre brinco, eu irradiava missa, irradiava carnaval, procissão, aí a chegada do Dom Manuel da Silveira de Ubu a Curitiba. 1950. 50. Eu sei porque eu estava no... E você vê como... Nesse ano eu estava no ginásio Bom Jesus e os frades lá disseram, temos um novo arcebispo. Olha.
Em frente à catedral, isso aí. A próxima. Tem mais alguma foto? Não? Aqui. Esse conjunto aí, eu estou de gaiato ali no meio, que eu nunca toquei isso, estou ali de gaiato porque eles quiseram que eu fosse, para fotografar junto. São os Demônios da Garoa em sua fase original. Eram os primeiros componentes dos Demônios da Garoa. Anos 60, isso aqui? É. E aí eles estiveram em outros países aqui da América do Sul, estiveram aqui em Curitiba e se apresentaram na B2 com um extraordinário sucesso. Não é esse o conjunto do Adoniran? Não, canta aquela música do Adoniran, Maloca, Saudosa Maloca. Eles interpretam isso. Interpretam, esse conjunto. Eles que celebrizaram a música. É, muito bons. E eu estou de gaiato aí. Será que temos uma próxima foto? Isso aí é a inauguração da linha telefônica Curitiba-Joinville. Aí estão os governadores da época. E você levava microfone de pedestal lá? Pois é. Não, esse de pedestal acho que é para eles falarem. O meu tem minha mão, um grandão na minha mão ali. Ali era você, à esquerda. Narrando. Então, e lá nos fundos... Que ano isso, Bigatã? Puxa vida. Se é o Bento, entre 50 e 53. Por aí E à direita, assim, escondidinho atrás de uma pessoa, está o Monsenhor Vitor. Dá para ver um pedacinho do rosto do Monsenhor Vitor. Monsenhor Vitor. Porque naquela Mas época... ele não tinha nada a ver com a B2 na época. Não, ele estava como autoridade, né? Convidado, etc. Mas naquela época, para a gente falar com outra cidade aqui do Brasil, era uma dificuldade tremenda. Tinha que esperar 24 horas, às vezes. Eu fazia assim, eu pedia, de noite eu deixava o recado. Lá no Diário do Paraná, assim, a gente tinha que pedir à noite. Quem chegava de manhã cedinho já pedia, passava o dia inteiro e nem sempre a gente podia falar. A próxima foto, se tiver... Aí, essa cantora é uma cantora e um cantor, estou eu ali no meio, e um locutor nosso. O nome dela, Carminha Mascarenhas. Não, sabe que é Mascarenhas? Que era casado com um maestro. Não é aquela, é outra Carminha. É outra Carminha. Essa aí era famosa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Acho que era Mascarenhas. E eles entravam naquele esquema, eram 3 apresentações. 3 apresentações que fazia, 3 no sábado e 3 no domingo, para juntar o dinheiro para pagar o cachê e iam embora felizes. Próxima. Isso é uma fotografia do livro. Amor no Parque. Trilogia do Amor no Parque, porque é uma que é mais conhecida, essa Amor no Parque é mais conhecidinha do meu povão e tal, então ficou como título. Este aí é um grande, o Ivon Cury. Grande voz grande voz, grande cantor. E aí ele estava magro. Depois engordou. Depois engordou mais. Cantava muito bem, era um chansonnier, né? Muito bom esse cara. Mesmo esquema, 3 apresentações. Depois eu vou contar para vocês uma com o Jorge Goulart. Pode contar. Morreu agora. Morreu agora, recentemente. Aí é lançamento de livro. Professor Hernani Straub. Esse prestigia a gente. Sempre Presidente do Instituto Histórico. Grande. Ele é mais que tudo, ele é um amigo do pessoal, né? Gente boa. Mas foi lá mesmo, no mesmo local lá. Mas esse cantor, o Jorge Goulart, eu levei para cantor na rádio, levei para cantar num clube. Ele era casado com a Nora Ney. Depois levei para a Boate Marrocos. Do Paulo Vente. Do Paulo Vente. Ali a Boate Marrocos, na esquina ali, né? Tudo bem. Estamos lá, uma mesa para nós dois, veio o Paulo ficar conversando um pouco, e de repente 2 damas lá do time do Paulo se desentenderam.
E começaram a discutir. Não foi a mulher do Paulo, não? A Grace? Não sei. Eu sei que duas discutiram, aí veio a amiga de uma, entrou na discussão, a amiga da outra também veio, entrou na discussão, veio mais uma amiga. Moral, dali a pouco estava uma baderna mesmo. Uma brigarada e começaram a se jogar coisas. Aí vinha pipoca, vinha aqueles pratinhos de coisa, mas aquele alvoroço, aquela gritaria, e o Paulo gritava, né, com elas. O Paulo era enérgico e dava aqueles berros e coisa e tal. De repente foi acalmando, coisa rara num ambiente assim, né? Foi acalmando e ficou silêncio. Aí eu olho para o Jorge Goulart e tivemos que cair na gargalhada os dois, porque estávamos os dois embaixo da mesa. Mas fazer o quê? Com aquela saraivada de coisa ali, que vinha. Garfo de mau jeito. Os dois bobos para baixo da mesa para não levar. E aqui o que temos nessa foto? Aí a entrega do prêmio Cidade de Curitiba, que me otorgaram. Então eu estou recebendo do... Parece o Luiz Carlos? É o Luiz Carlos Martins. Quando era vereador. Quando era... Nosso querido Luiz Carlos. Não sei se vereador ou deputado, acho que vereador. Não, aí na Câmara ele era vereador, eu acho. Era vereador, foi na Câmara Municipal. Próximo. Essa é outra cantora famosa. Lá do Rio também. Dalva? Não, a... Emilinha? A adversária da Emilinha. Marlene. Marlene. Muito boa cantora também, foi um sucesso também. Esse show nós fizemos fora da Rádio Marumbi, isso foi na Marumbi ainda, mas fizemos fora. Fizemos ali na escola que fazia as professoras aqui, como era o nome? Instituto de Educação. Instituto de Educação. Será que foi ali? Bom, se não foi ali, nós fizemos diversos shows no Instituto de Educação. Fizemos também num clube, um clube alemão que tinha no centro, é esse aí. O Duque de Caxias. Duque de Caxias, isso Duque, aí. na José Loureiro, na rua José Loureiro. Com Muricy, né? Com Muricy. Qual é o outro clube de alemães que tem? Alemães, ali no centro, eu concordo. Não, mas tem um outro. O Concórdia que é mais lá no centro, né? Então é na Duque. Isso é na Duque de Caxias. Aqui no centro da cidade, alemão não tinha nenhum outro. Só os dois. Só o Duque. O Concórdia não é centro. O Concórdia é mais afastadinho. O Concórdia não é bem centro. Não é. Na época, mais afastadinho. Na época, né? Outro cantor famoso. Você vê, então não tinha televisão, então eu tinha que trazer... É o Francisco Carlos ali? Esse é o... Não é o Francisco Carlos, é o... Credo, cantor de mais de bom. O Lúcio Alves. Não, também. Já me vem na cabeça. De vez em quando me dá esses... Meu Deus. Bem famoso da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, super conhecido, um montão de gravações e o nome me foge. Bom, paciência. Não há de ser nada. Quem vê vai reconhecer. Próximo. Se tiver, não sei se já tem. Eu acho que não. Mas então a gente tinha que trazer essa gente toda para poder... Está vendo lá o PRB2 embaixo? A gente tinha que trazer para manter aquilo. E a B2 mantinha uma orquestra? Tinha orquestra. E tinha o regional. E tinha o regional. Tinha conjuntos, assim, de trios, e eu quartetos. fico impressionado como é que eles conseguiam manter dinheiro para estudo, né? Era naquele jeito, a gente viajava para vender. Ia vender lá fora, para as multinacionais. Aqui não dava para aguentar. Depois, quando parou de vir o dinheiro de multinacional, começou... Quer dizer que era sabonete, pasta de dente, isso, tudo, cerveja, era isso. Tudo. Fermento. Fermento. Mas era maisena. Assim. E vinha, e eles tinham que patrocinar para ter gente. E a B2 levava essa vantagem, que ela tinha as ondas curtas, era ouvido no interior do Paraná também. Então eles no Brasil todo, né? E eles queriam anunciar para o Paraná, não era só para Curitiba. Então nós tínhamos muita vantagem nisso, era bom. Tudo isso foi mudando, né? Conte mais histórias interessantes dessa reta final aí, dos próximos 15 minutos. Comparação com o rádio atual. Às vezes eu tenho colegas que ficam meio magoados comigo.
quando eu digo que não era melhor e nem pior, era diferente. Eles querem que eu diga que era melhor, mas não é bem assim, porque tem rádio agora... Cada uma coisa cada no seu qual tempo. o seu tempo, disse tudo. Então, dentro do seu tempo, tem coisa muito boa agora. Dentro daquele nosso tempo, tinha coisa muito boa nossa, como tinha coisa que não era tão boa assim. O bom é que a gente contava com gente boa, com radiadores, com artistas bons, cantores bons. A B2 tinha orquestra, e quando eu voltei a trabalhar na B2, quando eu fui trabalhar na B2, ela estava há um período já sem orquestra. Já demos um jeito de arranjar uma orquestra. Foi uma das primeiras coisas que fizemos para ela acompanhar um programa que eu e o Mário Vendalamel fazíamos, chamava-se Carrossel de Atrações. E essas, além da orquestra, tinha uma orquestra que era só de música antiga, do maestro... Bem, enfim, eram diversas, além das orquestras, tinha o conjunto regional. Esse conjunto regional nosso, os caras que vinham de São Paulo, já quando eu contratava aqui, já perguntavam, é aquele regional ainda de você? É aquele. Já tinha fama. E os caras vinham, então eu vou tranquilo. E, de fato, os caras... Ninguém tinha curso de música. Que coisa incrível, né? Mas alguns conheciam música profundamente. Mas conhecido de ouvido, né? Ouvido. Eu nunca entendi isso. Esse regional era do Zé Pequeno? Não, tinha o Janguito do Rosário. Teve o do Janguito, houve outros que dirigiram antes. O Janguito teve uma série de acusações contra ele. Teve problemas, Mas aquilo procedia, não? Eu até hoje não pude chegar a uma conclusão. Mas pelo sim, pelo não, mas era antes de mim, então tomaram as providências, mas não sei se foi vítima também de alguma coisa, a gente nunca sabe, né? Mas depois o Zé Pequeno foi durante um bom tempo, porque eu tinha um anterior ao Zé, que foi o tal que um dia foi lá, não foi trabalhar, e quando apareceu já no horário correndo, pegou a tuba lá e trombone lá e... Então, não era nem o instrumento dele. Nem era o instrumento dele. Então, é esse que eu puni, né? E quem foram as pessoas, os artistas, as pessoas importantes que o rádio revelou naquela época, que acabaram saindo daqui e tendo uma projeção, digamos assim, no grande centro na época, que era o Rio, né? Que você se lembra? O Rio era... Vou começar por um cantor amigo meu, o Léo Vaz. O Léo era cantor da Rádio Guaracá. Me lembro do Léo. Cantava na Guaracá, na B2, programas e tal. Depois houve o Festival do Teatro em Londrina, e lá tinha uma porção de gente do Rio, inclusive dirigentes e tal, e gostaram e levaram para a Rádio Nacional. Então, como cantor, foi o Léo. Mas houve locutores, houve diversos, né? Eu vou ver se eu lembro. Reinaldo Dias Leme. Desse eu não lembro o nome. Eu vou dizer dois nomes, não sei se trabalharam com você na B2 ou na Marumbi ou não, mas teve dois que se salientaram muito. Um é Adelson Alves. O Adelson está até hoje. Até hoje está... Chegou a trabalhar com você? Faz sucesso ainda. Não, ele trabalhava na Guaracá. O Adelson revelou a Clara Nunes. Foi ele que revelou a Clara Nunes. E o outro é um rapaz de Ponta Grossa, Vambier. Mas esse morreu. Também é do meu Oswaldo tempo. Vambier. Oswaldo Vambier, também é do meu tempo. Morreu, né? Eu acho que o Vambier morreu. Esse chegou a trabalhar na B2 ou não? Trabalhou. Os dois trabalharam na B2. Porque depois o da Guaracá ele foi para a B2 O Vambier morreu. Não sabia que o Adelson estava aí. E sucesso. O que ele faz hoje? Apresenta um programa. Um programa à noite. Em que rádio lá? Eu acho que é na Nacional do Rio. Essa semana ainda li uma matéria sobre a Clara Nunes, aniversário da morte dela, e eles atribuem, nessas grandes publicações nacionais, eles atribuem o deslanche da carreira da... Eles viveram juntos, foram casados e tal. E o Adelson que mudou a cabeça da Clara Nunes, mostrando que ela devia mergulhar nas raízes afro-brasileiras, música popular. Aí, se eu não me engano, a Veja, numa dessas últimas grandes reportagens sobre a Clara Nunes. E tem gente importante... Quem mais, Biratã? Assim?
E tem gente importante que acha que ela é melhor do que a Elis Regina. Tem muitos que acham que foi melhor que a Elis Regina. Mas a Dolores Duran ninguém substituiu. Na verdade, tem diversas, né? Muito boas. Eu quero ver se me lembro de um que... Elisete Cardoso, né? Te lembra da Elisete? Elisete. Outra mulher fantástica. Grandes cantoras nós tivemos. E cantores também. Que pena eu esqueci o nome, né? Gente tão importante. Eu peço perdão a eles, viu? Mas locutores tem, quer ver, ó? Na Rádio Nacional, faleceu até há pouco, tem um ano, talvez. Engraçado, eu lembro da pessoa, mas não lembro de não coisa, se configura o nome, já né? Estou naquela fase já mas que quer dizer que Curitiba revelou diversos. Curitiba foi exportadora de talentos para a radiofonia locutores. O Ari não é um exemplo? O Ari é um exemplo, como ator, né? O Ari, mas tem atores o e Delair atrizes. Também passou pelo rádio. Atores e atrizes têm uma porção, ainda hoje na Globo. A Lala, não sei se ela teve pouco tempo lá fora, né? Ela não quis, a Lala nunca quis ficar. Ela nunca quis, ela é uma atriz paranaense. Preferiu ficar por aqui. Mas nessa parte de atores e atrizes tem uma porção. E famosos. E locutores houve diversos. Cantores é que foi raro. Era difícil. Mas antigamente era muito difícil. Tinha o Nuno Roland, que era curitibano, mas não sei se... Não, o Nuno era catarinense. Catarinense, mas parece que se revelou aqui, mas, né? mas ele amava Curitiba, né? O Nuno era daqueles amigos... Acho que ele estudou aqui. Ou eu não sei, mas ele sabe aqueles amigos que a gente chama de amigo e irmão? Esse era o Nuno. Então, quando eu queria trazer artista de lá da Nacional, eu falava antes com o Nuno. E ele ia ver quem estava de folga naquele sábado que eu queria, aquele sábado e domingo. E eles vinham de avião ou vinham de ônibus? De avião. Eu tinha permuta Sim, já tinha real, né? Tinha permuta de... Refeições. Tinha permuta de hotel. Só isso que era possível, senão... Não dava. Né? Bem, eu acho que nós podemos encerrar, né? Com uma mensagem final dele, né? Então... O rádio é uma mídia eterna? Eu acho. Por quê? Porque o rádio ele é meio mutante. O rádio já foi tão diferente do que é e ele vem se transformando pouco a pouco e hoje está virando digital. E vai continuar sendo rádio. Não adianta, é rádio. Mas eu... E o radinho de pilha acabou, na tua opinião? Eu acho que não, porque tem tanta gente usando. Os telefones não estão aí substituindo os radinhos de pilha? Mas... Os pendrives. Mas é uma adaptação também, né? Não deixa de ser auditivo, né? Mas não deixa de ser áudio. O que eu acho assim que precisaria, e que eu gosto de sempre incentivar em qualquer lugar que eu vá, aos radialistas de agora, é que não esqueçam o antigo lema do rádio, que era divertir educando, educar divertindo. Porque aí resume tudo, toda a finalidade do rádio está aí resumida nessas poucas palavras. Então, que esses de agora sigam exemplos antigos, porque não é feio focalizar as coisas do passado, desde que seja para aproveitar alguma coisa boa, seguir um exemplo bom. E tem gente que muito se envergonha do passado, inclusive proprietários de emissoras que foram adquirindo emissoras antigas e fizeram mudanças assim que não deram certo. Esqueceram Curitiba. E o rádio, por sua essência, tem que ter características locais. Não adianta querer mudar isso. Escute, e os donos de rádio em Curitiba, ao longo dessa história toda que você acompanhou, ganharam dinheiro com o rádio? Alguns sim. Outros, talvez mais idealistas, também não ganharam tanto. Ganharam. O rádio não é tão lucrativo assim? Não, não é uma coisa... É lucrativo conforme o Estado. Desde que seja um comércio grande. Vamos supor, o comércio de São Paulo. É um comércio grande, Então, há possibilidade de mais rendas, de mais verbas. Mas São Paulo é uma Agora, mas sabe, situação toda típica. É um mundo à parte. É outro mundo. Mas o que aconteceu também foi o seguinte.
proliferaram as emissoras de rádio. E viraram templos. Viraram templos. Eu quando fui eu sempre defendi uma tese, quando fui dirigir a emissora católica, eu defendi a tese seguinte, que defendo até hoje. Se vocês querem ouvintes que já são católicos, que já são frequentadores da igreja, façam uma rádio só católica, tudo bem. Mas se vocês querem público em geral, fazer a busca de mais público, de mais pessoas que venham para a religião, que se aproximem, estão afastadas, voltem, façam um rádio eclético, misturem um pouquinho. De boa qualidade, né? E de boa qualidade. Bom, nós agradecemos a entrevista do Biratã Lustosa, foi uma grande contribuição, não é, professor Hélio? Muito boa. E aqui fica documentada uma vida extremamente importante da radiofonia paranaense, com revelações curiosas que ele nos deixou, algumas até em primeira mão, e a sugestão de que no futuro sempre se procure um tipo como o Biratã Lustosa e seu testemunho para se conhecer em todas as dimensões a radiofonia paranaense. Obrigado.